Jesus vai a caminho de Jerusalém e, como diz o Evangelho de hoje, seguiam com ele grandes multidões. Caminhar com ele significa segui-lo, isto é, tornar-se discípulo. E contudo, a estas pessoas, o Senhor faz um discurso pouco atraente e muito exigente. Não pode ser seu discípulo quem não ama mais do que aos seus entes queridos, quem não carrega sua cruz, quem não renuncia aos bens terrenos. Por que é que Jesus dirige tais palavras à multidão? Qual é o significado das suas advertências? Vamos tentar responder a estas questões. Em primeiro lugar, vemos muitas pessoas, uma multidão numerosa que segue Jesus. Podemos imaginar que muitos ficaram fascinados pelas suas palavras e maravilhados com os gestos que realizava. E por isso terão visto nele uma esperança para o próprio futuro. Que teria feito qualquer outro mestre de então? Ou podemos nos interrogar, que faria um líder astuto ao ver que as suas palavras e o seu carisma atraíam as multidões e faziam crescer o consenso no seio delas? Acontece também hoje, especialmente nos momentos de crise pessoal e social, em que estamos mais expostos a sentimentos de ira ou temos medo de qualquer coisa que ameaça o nosso futuro, ficamos mais vulneráveis. E assim, na onda da emoção, confiamos-nos a quem com sagácia e astúcia sabe cavalgar esta situação, aproveitando-se dos temores da sociedade e prometendo ser o Salvador que resolverá os problemas, quando, na realidade, o que deseja é aumentar a sua popularidade e o próprio poder, e a própria capacidade de manter as coisas em punho. O Evangelho nos diz que Jesus não faz assim. O estilo de Deus é diferente. É importante entender o estilo de Deus, como atua Deus, segundo um estilo. O estilo de Deus é diferente dessas pessoas porque ele não instrumentaliza as nossas necessidades, nunca se aproveita das nossas fraquezas para se engrandecer a si mesmo. A Ele que não nos quer seduzir com engano, nem quer distribuir alegrias fáceis, não interessam as multidões oceânicas. Não tem a paixão dos números, não busca consensos, não é um idólatra do sucesso pessoal. Pelo contrário, parece preocupar-se quando as pessoas o seguem com euforia e fáceis entusiasmos. Assim, em vez de se deixar atrair pelo fascínio da popularidade, porque a popularidade fascina, ao invés de se deixar atrair pelo fascínio da popularidade, pede a cada um para discernir cuidadosamente os motivos por que o segue e as consequências que isso acarreta. Com efeito, naquela multidão havia muitos que talvez seguissem Jesus porque esperavam que ele fosse um chefe que os libertaria dos inimigos, alguém que conquistaria o poder e o partilharia com eles, ou então alguém que, realizando milagres, resolveria os problemas da fome e das doenças. Com efeito, pode-se seguir o Senhor por várias razões, e algumas destas, devemos admitir, são mundanas. Por trás de uma fachada religiosa perfeita, pode-se esconder a mera satisfação das próprias necessidades, a busca do prestígio pessoal, o desejo de aceder a um cargo, de ter as coisas sob controle, o desejo de ocupar espaço e obter privilégios, a aspiração de receber reconhecimentos e muito mais. Isso acontece hoje, entre os cristãos. Mas este não é o estilo de Jesus. E não pode ser o estilo do discípulo da igreja. Se alguém segue o Jesus com esses interesses pessoais, errou o caminho.
O Senhor pede um outro comportamento. Segui-lo não significa entrar na corte, nem participar de um cortejo triunfal, nem mesmo garantir-se um seguro de vida. Pelo contrário, significa tomar a própria cruz. Como ele, carregar os pesos próprios e alheios. Fazer da vida um dom, não uma posse. Gastá-la imitando o amor magnânimo e misericordioso que Ele tem por nós. Trata-se de opções que comprometem a totalidade da existência e, por isso, Jesus deseja que o discípulo nada anteponha a este amor, nem sequer os afetos mais queridos ou os bens maiores. Mas, para o conseguir, é preciso olhar mais para Ele do que para nós próprios. Aprender o amor que brota do crucificado. Nele vemos um amor que se dá até o fim, sem medida nem fronteiras. A medida do amor é amar sem medida. Nós mesmos, dizia o Papa Luciani, somos objeto da parte de Deus de um amor que não se apaga. Não se apaga, nunca se eclipsa da nossa vida, sempre resplandece sobre nós e ilumina até as noites mais escuras. Olhando para o crucificado, somos chamados às alturas daquele amor. Somos chamados a purificar-nos das nossas ideias erradas sobre Deus e dos nossos fechamentos, a amá-lo a Ele e aos outros na igreja e na sociedade, incluindo aqueles que não pensam como nós e até os próprios inimigos. Amar, ainda que custe a cruz do sacrifício, do silêncio, da incompreensão, da solidão, da contrariedade e da perseguição, porque dizia João Paulo I, se queres beijar Jesus crucificado, não o podes fazer sem te debruçares sobre a cruz e deixar que te fira algum espinho da coroa que está na cabeça do Senhor. O amor até o extremo, com todos os seus espinhos, e não as coisas a meio, as acomodações ou a vida tranquila. Se não apontarmos para o alto, se não arriscarmos, se nos contentarmos com uma fé superficial, somos, de Jesus, como quem deseja construir uma torre, mas não calculou bem os meios para a fazer. Assenta os alicerces e depois não a pode acabar. Se por medo de nos perdermos, renunciamos a dar-nos, deixamos inacabadas as coisas, os relacionamentos, o trabalho, as responsabilidades que nos estão confiadas, os sonhos e até a fé. Então acabamos por viver a meias, sem nunca dar o passo decisivo, sem levantar voo, sem arriscar pelo bem, sem nos empenharmos verdadeiramente pelos outros. Jesus pede-nos isto: vive o Evangelho e viverás a vida, não pela metade, mas até o final. Viva o Evangelho e a vida, viver e a vida e o Evangelho sem compromisso. Isso não. Irmãos e irmãs, o nosso Beato viveu assim, na alegria do Evangelho, sem ceder, amando ao próximo até o extremo. Encarnou a pobreza do discípulo, que não é apenas desapegar-se dos bens materiais, mas, sobretudo, vencer a tentação de me colocar a mim mesmo no centro e procurar a glória própria. Ao contrário, seguindo o exemplo de Jesus, foi pastor, manso e humilde. Considerava-se a si mesmo como o pó sobre o qual Deus se digna a escrever. Nesta linha, exclamava:
O Senhor tanto recomendou: sede humildes. Mesmo que tenhais feito grandes coisas, dizei: somos servos inúteis. Com um sorriso, o Papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma igreja com um rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não exacerba os corações, que não se lamenta nem guarda ressentimentos, que não é bravia nem impaciente, que não se apresenta com modos rudes, nem padece de saudades do passado. Rezemos a este nosso Pai e irmão e peçamos-lhes que nos obtenha o sorriso da alma, aquele sorriso transparente, servindo-nos das suas palavras. Peçamos que o que ele próprio costumava pedir: Senhor, aceita-me como sou, com os meus defeitos, com as minhas faltas, mas fazei que me torne como vós desejais. Amém. Segue agora um momento para a reflexão das palavras do Papa Francisco. O que o senhor destacaria, Padre Eu destacaria que ele fez um grande programa para um líder católico, como deve ser um líder católico. Aproveitando-se da figura desse líder, que foi João Paulo I, o Papa Francisco, embora não tenha usado essa palavra, né, essa palavra é nota minha, mas ele fez um grande programa de como deve ser uma pessoa